Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado da 22ª semana do Tempo Comum, dia 6 de setembro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Naquele tempo, Jesus estava passando por um campo de trigos. E os discípulos começaram a apanhar com as mãos as espigas, debulhar e começaram a comer porque estavam com fome. Alguns fariseus que estavam ali começaram a murmurar entre si e perguntaram: por que os vossos discípulos fazem aquilo que é proibido fazer em dia de sábado? Jesus respondeu: por acaso nunca lestes o que Davi e os seus companheiros fizeram, quando eles também passaram por um momento de fome? Como ele entrou no templo do Senhor e tomou dos pães que somente os sacerdotes podiam comer, e ele comeu, e também ofereceu aos seus empregados, aos seus companheiros? O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente aqui estamos diante do mistério da palavra de Deus. E esse mistério desta palavra deve ser muito bem refletido entre nós, para que não venhamos ficar mergulhados nem no espírito da permissividade e muito menos no espírito do rigorismo. E são dois vícios da alma, que tendem a destruir todas as coisas que estão diante de si. Nem a permissividade e nem tampouco o rigorismo. Na primeira leitura, ainda refletindo sobre a carta aos Colossenses, agora nós vamos encontrar um movimento da alma e da vida antes de Jesus, depois de Jesus. Por isso o apóstolo vai refletir com os cristãos de Colossa. Antes, vocês eram inimigos de Deus, nos seus corações e também nos seus comportamentos, porque tinham pensamentos e sentimentos contrários àquilo que o Senhor esperava. E também os comportamentos eram contrários. Agora, o Pai vos resgatou em seu Filho Jesus. E ele vos resgatou das trevas para a luz. Por isso, comportai-vos como filhos da luz. De dois povos que eram inimigos, judeus e pagãos, o Senhor unificou, fez um só povo. Porque agora não importa se é judeu, se é pagão. É necessário que todos tenham uma coisa em comum: a fé no senhorio de Jesus de Nazaré. Por isso, diz o apóstolo, comportai-vos agora de modo diferente, de modo renovado. E é interessante que no evangelho de ontem, sobre vinho novo em odres novos e o tecido de pano novo em tecido velho, Jesus contou essa parábola ontem justamente para falar sobre os comportamentos dos cristãos. E diz ele: odres velhos, por exemplo, era aquilo que guardava o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, por mais importante que seja, e também respeitamos e acolhemos, ele era o Antigo Testamento, um vinho velho que também era guardado em odres que também serviu por um tempo. E os odres eram o sábado, o princípio sabático, as leis, os mandamentos, as tradições. Os fariseus e os mestres da lei sentam na cátedra de Moisés. Jesus ensinava: portanto, escutai o que eles dizem, mas não façam como eles, porque eles mandam, mas não fazem. Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus vai: viva os mandamentos? Senhor, eu já tenho feito toda a minha vida isso, então te falta algo, diz Jesus. Ali eram os odres. E o vinho então era o Antigo Testamento, que era guardado em estes odres e que passou. Porque veio o vinho novo, o vinho de melhor qualidade que estava guardado, o vinho de melhor qualidade. Porque o vinho aqui é o Espírito do Senhor, é a própria pessoa de Jesus, mas para guardar este vinho faz-se necessário odres novos. E odres novos significa acolher a mensagem de salvação com uma vida renovada, com um coração renovado, ainda que eu e você tenhamos que batalhar a vida inteira para não regressar, para não voltar com aqueles pensamentos, atitudes e vidas antigas antes de tomarmos consciência sobre Jesus de Nazaré em nossas vidas. Porque o evangelho de hoje é justamente isso, um odre que era para guardar a lei,
é o princípio sabático de observar o sábado. Mas diz Jesus, o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Porque às vezes, hipocritamente, eu e você podemos guardar as nossas leis, proteger as nossas leis, porém sem espírito. E acolher esse vinho novo num odre velho vai explodir tudo. E assim eu e você podemos ser pedra de tropeço para Jesus de Nazaré. Com as nossas condutas, com as nossas palavras, com os nossos princípios, eu e você podemos ser pedra de tropeço para Jesus, ou sendo essencialmente permissivos ou essencialmente rigoristas. São os dois vícios da alma que eu e você precisamos suplicar ao Senhor o discernimento do Espírito. Discernimento do Espírito, para que nós venhamos a cumprir a vontade de Deus e não lutarmos contra o Senhor, como Gamaliel também orientou o dia ao Sinédrio, que nós não venhamos a lutar contra o próprio Deus. Então vamos esperar, porque às vezes para salvaguardar os odres, nós vamos lutar contra o próprio Deus. Nós vamos lutar contra a própria vontade de Deus, e isso será cruel e será traumático para todos nós. Por isso hoje nós encontramos então Jesus reavivando a memória dos fariseus que estão a cobrar. Por que os seus discípulos fazem coisas que não é permitido fazer em dia de sábado? Mas eles estavam debulhando com a mão. Estavam debulhando e comendo porque estavam com fome. Mas para aqueles rígidos fariseus estava errado. É a lei pela lei. A lei pela lei, coisa que fora acusado pelos profetas de todos os tempos. Os vossos cultos são vazios. As vossas leis são somente de boca para fora, porque os vossos corações estão cheios de podridão. Meus irmãos, minhas irmãs, é muito importante que eu e você permitamos ao Senhor que cure esses desvios de conduta que eu e você carregamos às vezes. Às vezes somos permissivos demais numa coisa, rigoristas no outro. Porque ninguém é 100% rigorista, como ninguém é 100% também permissivo. Cada um é permissivo e cada um é rigorista de acordo com as suas conveniências pessoais e queremos impor isso para as outras pessoas, oprimindo-as. E isso não está certo. Isso não está certo. Por isso Jesus vai dizer, por acaso vocês não leram na Escritura o que Davi fez quando ele teve fome juntamente com seus companheiros, como ele entrou na casa de Deus, tomou dos pães que somente os sacerdotes podiam comer, e ele comeu e também deu aos seus companheiros? O Filho do Homem é também Senhor do sábado. As leis, as tradições, as culturas, como odres, elas são muito importantes porque elas são pedagogia. E elas existem para nos ajudar também a manter, a salvaguardar tudo aquilo que nós temos de belo em nossa fé. Agora, ela não substitui o vinho novo que é Jesus. Elas não substituem a fé. Elas são pedagogia para educar cada geração que vai chegando, cada homem e cada mulher que vai chegando. Mas antes das tradições, antes das culturas, antes dos ritos, antes dos odres, é preciso que esses odres estejam cheios do vinho novo, que é Jesus de Nazaré. E para acolher Jesus, é preciso passar pela difícil arte da conversão. E principalmente de uma conversão permanente, de uma metanoia. Não é só mudar como se muda a cor do cabelo ou a cara, não. É uma mudança constante, profunda, que vai exigir de mim e de você grandes sacrifícios para que a gente venha acolher a mensagem de Jesus. Quem quiser ser meu discípulo, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, vem e segue-me. Mas quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Essa é uma palavra de Deus que deve alimentar a minha vida e a sua vida constantemente. E tomemos cuidado com esses vícios de alma, tanto a permissividade quanto também o rigorismo. Dois bicudos não se beijam. É muito importante termos o discernimento do Espírito do Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santos e santas de Deus, rogai por nós. Paz e bem.